O Balance Scorecard, ele é uma ferramenta voltada, porque assim, ó, de manhã a gente conversou sobre o planejamento estratégico, então a gente viu que é uma metodologia onde se cria lá um tripé básico, né, ou o propósito que a gente chama de planejamento estratégico, que são 3 itens, partindo da missão, visão e os objetivos. Depois se faz uma análise do ambiente, então identifica como é que ele está, se propõe modificações, né, procurando alcançar esse objetivo da visão ali, junto com o objetivo mensurável, e se coloca isso, se implementa isso dentro de uma organização. Bom, isso é planejamento estratégico. Agora, depois que ele está implantado, como é que faz para acompanhar ele? Quais são, ou até mesmo assim, né, na parte que eu estou planejando ele, como é que eu vou medir ele depois? O que eu vou usar para medir? Quais são as áreas, as perspectivas que eu devo me basear para que eu consiga efetivamente ter um controle disso e saber em que pé que andam as atividades, o que já foi feito, o que não foi, como é que está. Então, para isso, tem o Balance Scorecard, que é o BSC, né? Então, o Drucker diz que o que não é definido não pode ser controlado. O que não é controlado não pode ser medido. E o que não pode ser medido não pode ser melhorado. O que não é controlado não pode ser gerenciado, né? Essa é uma das máximas do Drucker aí. E só esse final já explica, né? O que não é controlado não é gerenciado. Ou seja, o que eu não posso medir, eu não posso administrar. Então, a administração parte do pressuposto que existe controle, existe registro de informações para depois a gente fazer um confronto, para depois a gente verificar como é que isso está, para depois a gente poder modificar. Na maioria das falhas, nós estimamos 70%, o problema real não é uma estratégia ruim, mas é a execução. Peguei esse dado da revista Fortune porque assim, ó, o planejamento estratégico, criar a estratégia, necessariamente não é um problema, né? A questão é como é que a gente executa isso, como é que a gente aplica isso e a aplicação basicamente se traduz como é que eu faço acompanhamento disso, né? Porque executar e botar isso para funcionar, mas se a gente não tiver um controle, a gente não consegue saber se essa execução foi bem feita, se ela foi parcialmente aí efetiva. Então a ideia é mensurar para poder fazer o acompanhamento e a medição disso, né? Aí aqui aparecem alguns dos itens porquê do fracasso dessas execuções da estratégia. Então lá, 5%, barreira da visão, né? Somente 5% dos colaboradores entendem a ideia de estratégia. Então, nós conversamos que estratégia é um método, é um caminho, né? Ou seja, são várias ações sequenciais aí que vão traçar o curso da empresa ou da organização para que ela alcance o que ela definiu como objetivo de visão futura dela, né? Então, saber o que é estratégia é bem simples. Agora, entender como a empresa vai aplicar essa estratégia, aí já se torna um pouquinho mais complexo. Aí também parte da empresa fornecer essas informações para as pessoas que fazem parte dela, principalmente para os gestores de nível estratégico e tático, né? Então, só criar a estratégia ou sair fazendo as coisas aí sem estar comunicando, a gente acaba esbarrando nessa questão da visão aí, de entender ela e compreender, né? Somente 25% dos gestores têm iniciativas linkadas à estratégia. Ou seja, se um problema é falta de conhecimento, de visão sobre a estratégia, outra parte pesa em relação à iniciativa que as pessoas têm para vincular algo estratégico, para ajudar em uma ação estratégica ou para o simples fato de contribuir, né, com ideias voltados a alcançar o que foi definido ali. Pessoal, vocês vão ouvir bastante eu falar em alcançar o objetivo, alcançar o que foi pré-definido, simplesmente porque isso poderia ser uma simplificação, né, e bem simplificado, aí um suprassumo, a ideia do planejamento estratégico, né, a ideia da estratégia em si, criar ações para alcançar o objetivo.
Isso aí, numa visão bem simples aí, digamos assim, poderia ser definido como planejamento estratégico, tá? Então, você volta e meia vão me ouvir tá falando nesses termos. Isso porque define basicamente o tema da nossa aula, tá? Outra barreira, recursos, né? 60% das organizações não possuem orçamento linkado à estratégia. Então vamos lá, né? Desenvolveu-se um diagnóstico, criou-se a estratégia, aplicou ela, mas não observou a questão seguinte, que para algumas ações estratégicas eu preciso de recurso financeiro para isso. E aí, se isso não está previsto no orçamento, a gente não pode implementar ela, porque por mais que ela tenha sido planejada lá atrás, essa ação, ela demanda um recurso financeiro que a empresa no momento não tem, porque ela não se planejou com um orçamento para essa ideia estratégica. Então, a estratégia tem que estar casada com o orçamento, porque ela precisa de recursos da organização para isso. E uma parte ainda quanto à barreira da gestão, né? 85% dos executivos investem menos de 1 hora por mês discutindo estratégia. Então, isso vem de encontro àquela outra pesquisa que eu mostrei lá atrás para vocês, né? O quanto tempo os executivos aí gastam com uma estratégia, com um planejamento estratégico em si, que é olhar além do operacional, olhar o ambiente externo e entender o que ele está naquele momento apresentando como variáveis internas, variáveis externas aí, que podem se transformar em ameaças ou oportunidades. Então, como é que se dá a implementação da estratégia, né? Ele fala que o BSC é uma das ferramentas por meio do qual a estratégia é desdobrada em objetivos organizacionais. Ou seja, do momento em que defini um objetivo para a organização, eu tenho que entender que eu preciso agora verificar quais áreas e que objetivos eu preciso definir para cada uma delas. É assim, ó, vou tentar trazer um exemplo disso dentro de uma coisa que vocês vão passar ou talvez já estejam passando, não sei quais são as fases que vocês estão. Mas lá no TCC de vocês, no artigo final, o artigo ele tem um objetivo geral de vocês, né? Referente ao teu tema, ok? E depois vai ter 3 ou mais, né, objetivos específicos. Aqui dentro da organização e planejamento estratégico, a lógica é a mesma. Eu tenho um objetivo geral para toda a organização. Agora eu preciso saber o que cada parte precisa fazer para alcançar esse objetivo. Então, é a mesma sistemática do artigo científico, né? Eu tenho lá o objetivo geral, agora eu tenho que definir vários objetivos específicos que, quando realizados, todos eles, a gente vai alcançar o objetivo geral. Então, eu posso aplicar essa analogia ao planejamento estratégico, né? Do momento em que eu defini um objetivo para a organização, eu vou pegar agora e definir o que cada departamento ou setor precisa fazer para que a gente, como um todo, alcance aquele objetivo, né? Então, aí, às vezes, o pessoal do departamento, faturamento, por exemplo, tem que aumentar o faturamento em X%, né? Então, bom, só que eu tenho que entender que faturamento é uma coisa que não depende apenas do departamento, vai precisar do departamento comercial, do departamento de vendas, para fazer com que esse indicador, usado agora faturamento, seja aumentado. Eu não posso simplesmente cobrar isso do setor de faturamento. O faturamento é uma consequência das atividades do departamento comercial, né? Comercial e vendas aí, e marketing, tá? Então eu tenho que entender assim, ó, peraí, se eu quero aumentar o faturamento, onde é que eu preciso estar mexendo? Comercial e marketing, ó, né? Na venda, comercial, vendas e marketing, que seriam 3 áreas específicas aí que a gente pode estar apresentando dentro de uma empresa aí ligada ao faturamento dela. E agora sim, daí lá eu vou identificar, ó, o que eu tenho que fazer na parte de marketing? Aumentar o quantidade de propagandas. Ok, então vamos lá. E aí aquela importância de as ações estratégicas estarem casadas com o orçamento que foi colocado ali atrás. Porque assim, ó, não, vamos aumentar as campanhas de marketing. Não, mas espera aí. Não tinha sido, no momento que foi feito o orçamento, né, do ano aí,
ou semestral, não se tinha pensado ou não se tinha observado essas questões de estratégia. Então, não tem recurso para isso agora. Não dá para aumentar as campanhas de marketing. Bom, se não posso aumentar as campanhas de marketing, eu sei que o faturamento lá, que é o nosso indicador que a gente conversou, dificilmente vai ser alcançado, né? Vai ser aumentado ali, tá? Então, entender como uma coisa está ligada à outra. E aí, né? Propósito, pessoal. Propósito, ele se baseia nos valores de uma organização, né? E a gente conversou que valores é o quê? Aquilo que a organização acredita, né? Então, vamos lá. Vamos pegar lá, por exemplo, para explicar valores. Eu tenho uma organização onde o dono acredita que a palavra dada tem que ser cumprida, né? Fez uma promessa para um cliente, tem que dar o jeito de cumprir. Tá? Então, isso pode ser um dos valores, né, que a organização tem, princípios. Ou seja, ele realmente acredita que no momento em que combinou com o cliente que tem que fazer uma entrega no prazo, ele vai fazer a entrega no prazo, né? Então, a questão de realmente priorizar por esses valores. E aí a gente pensa assim, ó, tá, mas o que tem a ver essa questão ali, né, com toda essa relação de planejamento estratégico, por que isso é importante? Porque assim, ó, se essa questão aí, digamos, de honrar os compromissos, de ser uma empresa aí honesta, vamos usar esse termo aí, né, honesta na frente dos prazos, for algo que o dono, o CEO aí, quando empresas familiares, a própria família, considerar que assim, não, peraí, a gente quer crescer, mas a gente não quer abrir mão desses valores. Se a gente tiver que crescer para e isso impactar ou repercutir de acertar com o cliente, não entregar, combinar com ele e não cumprir, a gente não quer crescer, a gente prefere continuar assim, né? Porque a gente não quer crescer e perder isso que é uma característica nossa. E aí pode ser o tratamento, digamos aí, mais pessoal com os clientes, pode ser uma questão relacionada à transparência de informações. A gente pode ter N valores, né? Como é que a gente sabe quais são? Bom, é necessário que a gente observe para a empresa, entenda como ela se comporta e, de acordo com a filosofia dela, que vai ser refletida pelo comportamento, a gente vai extrair os valores que a gente observou, né? Então, assim, ó, vamos lá. Daqui a pouco você está numa empresa onde alguém disse, ó, não, aqui a gente, um dos nossos valores aí é limpeza. É bem simples, tá? A gente faz só para exemplificar. E o dono lá numa palestra disse, ó, não, aqui a gente preza pela limpeza, né? Talvez seja uma área específica de ramo aí que a limpeza seja mais importante ainda, né? Porque ela é importante em todas as áreas, mas talvez em algumas que ela seja ainda mais importante. E aí o dono vai dizer, ó, numa palestra onde está todos os colaboradores, aqui a gente preza pela limpeza, né? Pelo asseio das coisas e tal. Beleza, você entendeu que aquela organização é importante você manter o seu departamento limpo, as coisas organizadinhas, sem sujeira, mas daqui a pouco você observa que lá no pátio, lá, tá o dono da empresa conversando com um dos diretores, e daqui a pouco ele está andando e joga um papel de bala no chão. E aí você começa a fazer uma sessão, né? Mas espera aí, ele falou que preza pela limpeza, mas na prática ele não está preocupado com isso? Será que isso é um valor da empresa mesmo? Né? Então, assim, ó, o valor não é uma coisa só da boca para fora, é uma prática do dia a dia que a organização tem. Por isso que eu falei na questão de filosofia e de comportamento organizacional. Como que a empresa se comporta, né? E esse comportamento é reflexo das pessoas que agem dentro da organização. E geralmente quem tem mais visibilidade, assim, geralmente o alto escalão aí, né? É aquele caso. Você pode explicar de várias coisas, mas se o exemplo não mostrar isso, não adianta, né? Então, a melhor forma da gente convencer as pessoas é através do exemplo. Agora, se você fala uma coisa e pratica outra, as pessoas não vão ter credibilidade no que você está falando, né? E aí se perde essa ideia, então, de valores. Então, por isso, compreender muito bem a questão de o que são valores. E daí aqui, nós já tínhamos uma atividade para não ficar assim, ó. A parte da tarde ela é um pouquinho mais cansativa, né? A gente almoçou, aí todo mundo cansado. Provavelmente alguns de vocês estavam até aí em expediente de trabalho em alguns momentos ali. Então a ideia na parte da tarde é que a gente conseguisse ter uma interação maior
e não ficasse apenas o professor aqui na ideia da explanação, tá? Então, assim, ó, nessa questão de valores, eu tenho uma atividade para vocês fazerem agora. Vamos ver como é que nós estamos aqui de pessoas aqui, ó. Nós temos todo mundo na sala agora, legal. Então, já dá para a gente aí pensar nessa ideia de desenvolver a atividade agora no começo, para não deixar ninguém aí daqui a pouco dormindo na cadeira, né? Então, vamos lá. Pessoal, primeiro eu preciso saber assim, ó, se essa ideia de valores foi entendida por vocês. Essa questão de como a empresa se comporta, como é que é a prática do dia a dia, o que são, de fato, os valores da organização, né? Que são o quê? O comportamento prático dela. Vamos tentar traduzir dessa forma, né? O comportamento prático, quais as ações que realmente ela diz que faz e faz, né? Como é que ela, mais do que diz, o que ela realmente executa no dia a dia ali. Então, essa é a ideia de valores. Isso foi compreendido por vocês? Está tranquilo aí, gente? Sim. Opa, joia, então, Fran. Então, assim, ó, pessoal, agora deixa eu só passar a atividade pra gente aqui, tá? Vamos lá. Acho que eu deixei ela no aba e não abri, né? Vamos ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver só se eu consigo colocar ela, pessoal, aqui na tela, aqui, daí não precisa vocês estarem indo no AVA agora, só depois, tá? Só ver se eu consigo deixar ela para vocês visualizarem agora. Então, vamos lá. Deixa eu só voltar para cá, aqui para terem vocês aqui. Então, vamos lá. Entendido essa ideia de valores, então a nossa atividade é a seguinte, ó. Tá? Eu já vou estar deixando no AVA lá só para vocês registrarem. A ideia é se a gente conseguisse fazer aqui, né? Não precisaria nem no AVA, tá? Então, vamos ver. Considere a padaria, cujo dono, o senhor João, está sempre conversando com os clientes. Sabe o nome de cada um, chega às 4 da manhã e só vai para casa depois das 22 horas. Os empregados do trabalho, né, que trabalham com ele, na verdade, com o Du ali, mas que trabalham com ele, há muitos anos e são como se fossem da família. Seu João cuida das compras pessoalmente e mantém há muito tempo os mesmos fornecedores. Identifique 3 crenças, convicções que, na sua opinião, poderiam existir na cultura desta organização e que sejam valores, isto é, que você acredita que sejam certas, né? Que de acordo com o que ele desempenha ali, com o que ele demonstra nas atividades dele. Então, a ideia é que você cite 3 palavras que representam ou que deveriam fazer parte do conjunto de valores desta padaria do seu João.
tá? Então, vamos ver se a gente consegue fazer por aqui, porque daí eu nem tá com uma pergunta lá para eu botar no AVA, mas daí tem que formular o questionário para vocês. Eu achei que dava para jogar direto e não tá dando. Então, vamos lá. Se a gente conseguir resolver por aqui já, a gente já consegue, não precisa depois estar preocupado com a questão do AVA. Pode ser, gente? Quem está sem microfone pode estar digitando ali no chat, tá? Então, são 3 palavras aí para que vocês definam que devam fazer parte desse conjunto de valores aí da organização aí da padaria do seu João. Vamos lá então, gente? Pessoal, só me deem um ok aí se vocês estão me ouvindo, senão eu vou ter que deixar atividade no AVA e seguir aqui. Só me confirmem, por favor. Certo, então, gente, vou deixar assim, ó. Vou deixar a atividade no AVA, tá? Já vou fazer essa aqui junto com outras que eu tinha então previsto para tarde. Eu nem coloco aqui, já deixo lá como atividade para fazer depois no final ali, tá? E aí vocês preenchem depois na sequência. Então, voltamos à nossa lógica, que nós falamos dos valores. Vamos abordar também a questão da missão, né? A missão é simples, né? Por que a empresa abre as portas todos os dias, né? Por que a organização lá nasceu? Por que ela existe de fato? Ganhar dinheiro? Não, a gente viu que ganhar dinheiro é uma consequência, né? A questão é qual é o problema que ela resolve das pessoas, por exemplo, né? É fornecer, vamos ver aí, bens duráveis, fornecer embalagens plásticas, fornecer implementos, fornecer alimentação, sei lá, dentro do ligada, digamos assim, ao ramo dela, né? Então, assim, o que ela se propôs a fazer? Produzir e comercializar. Ou pode ser só, não, o nosso foco é a produção em si de um item, né? Então, uma produção. Mais comum é produção e comercialização, tá? Então, assim, ó, eu tenho que ter bem claro essa questão da missão, porque ela vai dizer o que é a organização, o que a organização nasceu para fazer, né? Vou pegar novamente ali a lógica a, da questão do plástico lá, por exemplo, né? Então, fornecer embalagens plásticas. Ok, isso é uma parte. Agora, que mais que eu preciso definir na missão ainda, né? Fornecer embalagens plásticas com qualidade, atendendo a toda a região, daí agora a região sul, toda o extremo sul, eu posso delimitar na minha missão até onde eu estou indo, né? Ou seja, então, o meu foco é isso aqui de atuação. Então, eu consigo fazer isso através da missão. A visão. A visão é o que lá na frente a empresa quer chegar a ser, né? O que ela está fazendo para se desenvolver para chegar lá. Então, vamos lá. Se hoje ela está fornecendo embalagens plásticas ali,
Isso é o que ela faz. Agora, o que ela quer como visão? O que ela pretende no futuro próximo? Talvez ser reconhecida como uma empresa que fornece embalagens plásticas de qualidade. Talvez ela queira ser referência de empresa, tá? Só estou tentando trazer exemplos mais próximos da nossa região aqui, que é os nossos segmentos, mas a gente poderia pegar um exemplo de visão, missão aí de qualquer outro segmento, né? Cacau Show, por exemplo, né? Se não me engano, a Cacau Show era de ser a maior e a melhor lojas, não sei se o termo é a loja, mas referente a chocolates no mundo. Então vejam como é amplo isso, né? E vejam quanto tempo o cara vai precisar para fazer isso. Então, claro que o chocolate da Cacau Show, ele não é um chocolate comum, aquele que a gente vê no mercado lá, né? O mais básico. Então, ele já tem um segmento específico. E se for considerado isso, qual é o concorrente que a gente tem a nível nacional, por exemplo, da Cacau Show, né? A Brasil Cacau, que é uma outra empresa, né? Que também agora vem aparecendo aí no mercado de chocolates finos, como a gente costuma dizer, chocolate um pouquinho mais elaborado, né? Que tem um valor agregado maior, automaticamente, do que os nossos chocolates comuns aí que a gente vê no mercado no dia a dia. Tirando isso, não tem nenhum outro concorrente que consiga aí a nacional bater com ela. E ela ainda fica acima. Se a gente olhar para fora, né, no mundo aí de modo geral aí, primeiro vamos pegar quantas marcas a gente conhece de chocolates finos aí. Tem algumas, né? A questão é o que a Cacau Show agora vai fazer para conseguir ser a melhor e a maior. Então vejam que são duas coisas que ela colocou como futuro: maior e melhor. Então, maior, como é que ela vai fazer isso, né? Maior vai ser o volume, né? Então, a maior não é maior em estrutura, é maior em volume de vendas, tá? E a melhor, né? O que é a melhor? Agora nós pegamos um ponto difícil de dizer, né? Questão assim, ó, melhor ou pior, tá? Aí é um item difícil de mensurar. Mas entende-se no mundo corporativo melhor como uma empresa que não tem reclamação de seus clientes, que o produto é considerado, né, de qualidade pelos consumidores. No momento que a gente vê isso, né, que a gente não tem reclamação, o pessoal gosta. Hoje nas mídias sociais aí a gente tem os haters, né, também, que são uma forma de indicação negativa da marca, né, aí que acabam reclamando bastante da marca. Então a gente consegue, de certa forma, também ter alguns parâmetros da questão melhor nas redes sociais da marca da empresa, do trabalho que ela está desenvolvendo. Mas o melhor é bastante subjetivo, né? O que é melhor, afinal de contas? Claro que lá dentro da estrutura dela deve estar dizendo o que ela considera esse item para estar medindo o melhor, né? Talvez o número de reclamações, número de clientes com reclamação na rede social, ou a soma de vários quesitos desse tipo, por exemplo, tá? Mas sempre procurar focar na visão ali, algo que possa ser realmente mensurado, né? De que forma, e principalmente, além da forma, o que você vai usar para medir isso? Então, o foco da estratégia aqui, tanto da estratégia quanto do BSC, né? Focam nesses três quesitos básicos aí, né? Então, assim, ó, eu tenho esses três aí, e daí o objetivo, que, né, como a gente comentou, aquela hora faz parte da ideia da visão, ali está muito diretamente ligada com a visão, e ele é um pouco mais específico, né, podendo ser atribuído a cada área, e mesmo o objetivo geral, ele teria que ter uma forma de mensuração, né, de a gente ter uma métrica para verificar se alcançou ou não alcançou, quantos por cento aí deixou a desejar. Então, a ideia é que o objetivo sempre seja mensurável, seja o objetivo geral ou seja o objetivo específico para cada uma das áreas. Que depois a gente vai ver agora as questões aí de perspectivas, né? Qual é a ideia então do Balance Scorecard ou BSC, né? É muito comum a gente ouvir essa sigla em vez do nome Balance Scorecard, né? Então, primeiro, traduzir a estratégia em termos operacionais. Como é que isso acontece? Vamos lá. A estratégia se traduz através das ações, das atitudes tomadas por parte da empresa, né? Ações ligadas
as decisões, né? Então, as decisões que a organização toma que refletem em ações. Ou seja, o desdobramento da estratégia acontece através das ações, que, por sua vez, só acontecem através do processo decisório. Alinhamento. Assegurar que os componentes da estratégia estejam alinhados e vinculados em toda a organização. Então, um passo é fazer com que a estratégia seja entendida através das ações que estão sendo executadas e de que forma estas ações são desenvolvidas por todos os departamentos aí que tenham alguma forma de relacionamento nesse quesito, né? Então, o alinhamento se refere assim, peraí, essa ação estratégica que está sendo desenvolvida está alinhada ao objetivo que se quer? Ou é uma ação aí que não faz tanto sentido nesse momento, né? A gente pode ter ações que elas não são estratégicas. A questão é, as ações estratégicas estão ligadas ao objetivo, né? Isso acho que tem que ficar bem claro para vocês, tá, pessoal? Então, assim, se a ação que eu estou fazendo está ligada ao alcance do objetivo, ela é uma ação estratégica. Se ela é uma ação estratégica, ela tem que ser conhecida por todos, tem que saber como ela vai ser desenvolvida, quando tem que ser executada e quem é o responsável por ela. Então, são formas de a gente alinhar e organizar. A comunicação, né? A comunicação também é um outro item que geralmente eu faço através de dinâmica, mas agora no nosso modo remoto, por enquanto, eu ainda não encontrei formas de fazer essas dinâmicas online ainda, né? Porque ela requer uma questão mais de organização, de as pessoas estarem ali ao mesmo tempo ali, e alguns recursos mais físicos. Então, por enquanto, eu não consegui achar uma forma de fazer algumas das dinâmicas que eu uso em sala de aula pelo ambiente remoto, tá, gente? Mas, vamos lá. No conceito comunicação, né? A ideia é que o que foi definido como objetivo e o que vai ser feito para alcançar esse objetivo seja comunicado para todas as pessoas envolvidas na organização, né? Não só as que estão na linha de frente ou as que estão no estratégico, mas todas as pessoas têm que ter conhecimento disso, né? O porquê que está fazendo isso, isso aqui está sendo feito porque a gente quer alcançar aquilo lá. Isso aqui está sendo feito porque vai impactar na frente nisso e vai contribuir para aquele outro item lá na frente. Base, né? Formar uma base de um processo de gestão estratégico e eficaz, integrado e contínuo. Ou seja, eu tenho que montar um GT, que é um grupo de trabalho que realmente seja eficaz, né? Que ele consiga dar continuidade ao processo e que ele consiga resolver problemas que vão acontecer no decorrer da implementação da estratégia. E, por fim, a mobilização, né? Onde a gente tem que ter o comprometimento e basicamente mobilização, comprometimento de todas as partes da organização. Do momento em que alguém achar que não preciso me preocupar com estratégia, que isso aí não é coisa minha, isso aí é coisa lá só da alta direção da empresa lá, só do CEO, só do dono, só do gestor lá em cima lá. Aí a gente não tem esse comprometimento e não consegue mobilizar os esforços, né? Porque a gente vai precisar isso em todas as áreas, não apenas na parte estratégica aí da organização, né? Parte estratégica, parte que pensa sobre essa questão a longo prazo, tá, gente? Passos para aplicação da nossa ferramenta BSC aí, né? Então, o primeiro passo é a gente lembrar o que é estratégia. Então, como foi apresentado o conceito para vocês já, a estratégia ela define o caminho, né, no qual a organização aí vai trilhar, né, para alcançar o que ela deseja. Depois nós temos os objetivos, né, que eles são relativos a cada uma das perspectivas do BSC. E nós já vamos ver essas perspectivas, né, como é que elas acontecem aí. Nós temos aí perspectivas financeiras, as perspectivas de processo, perspectiva de mercado e ainda de aprendizagem, que a gente pode falar, tá? Então, seriam pelo menos 4 perspectivas, não, pelo menos não, né, mas assim, é mais comum que a gente veja 4 perspectivas, elas podem ser mais, em alguns casos podem ser menos, tá? Mas a ideia dos objetivos é essa, eu tenho que ter os objetivos muito claros, bem definidos em cada uma das suas áreas. Vamos entender perspectiva agora como área nesse primeiro momento, tá? As ações, que é o quê? O resultado prático da tomada de decisão.
Então, para uma ação acontecer, um gestor tem que ir lá e dizer, ó, não, isso tem que ser feito. E aí, quando ele toma essa decisão, alguém vai lá e executa a parte prática, que aí a gente vê a ação acontecendo, né? Mas tem que lembrar que a ação, ela parte do tomador de decisão. Caso contrário, ela não acontece por si só, né? Indicadores. Bom, aqui, né, os nossos indicadores. Basicamente, né, o que eu vou usar, quais são os critérios que vão ser utilizados para a gente estar medindo o desempenho das ações que foram feitas. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, né, que tipo de indicadores nós temos numa organização aí? Nós temos vários indicadores, né, desde a área financeira, a área de recursos humanos, na parte de processos, nós vamos ter vários indicadores diferentes. Quais indicadores eu vou usar agora? Bom, aí entra o X da questão. Como a gente tem uma grande gama de indicadores aí, né? Nós vamos ter que definir quais deles realmente estão ligados com a nossa estratégia, ou seja, quais deles eu preciso acompanhar para verificar o desenrolar das minhas ações. Então, vamos ver um indicador aí que não teria, vamos pensar que não teria tanta relação direta com o objetivo, né? Só para entender como é que isso pode acontecer de forma equivocada, tá? Então, assim, ó, vamos imaginar que o nosso objetivo pessoal, e não que os indicadores uns sejam menos importantes do que os outros, não é isso, tá? O que eu estou comentando é o seguinte, na visão do Balance Scorecard, além do nosso BSC, ou da estratégia, alguns indicadores vão ser mais relevantes para o acompanhamento daquelas atividades do que outros, tá? Mas não é o grau de importância um ser mais importante. Ah, professor, então, tu falou desse indicador, então aquele outro lá não importa. Não, não é que não importa. Talvez para aquele momento, dentro daquela linha de estratégia que se montou, aquele indicador não represente tanto, ou não contribua tanto para essa estratégia, tá? Vamos ver se eu consigo achar aqui um exemplo para vocês. A empresa tem lá, a organização, definiu como estratégia lá o aumento do faturamento, né? Ok. Um objetivo aí, talvez nem tão global assim, né? Que envolve a organização, mas vamos pegar ele só para entender aqui o exemplo. Então, se o objetivo dela é aumentar faturamento, nós vamos ter que ter alguns indicadores que nos proporcionem estar realizando o acompanhamento disso. E aí eu tenho vários indicadores dentro de uma organização, né? E talvez esteja medindo lá assim, ó, o RH está medindo lá o grau de absenteísmo, ou seja, o número de pessoas que vem faltando aí, né? A quantidade de pessoas que se ausentaram do serviço aí, ou não vieram trabalhar nos dias que era para vir aí. Bom, é um indicador interessante, muito interessante para o RH, né? Para ele ter os controles dele, para ele verificar o que está acontecendo com a questão, esse índice está alto aí, qual é o problema que a empresa está enfrentando na questão de mão de obra, mas para aquele objetivo pontual relacionado ao faturamento, não me diz muita coisa, né? Tá? Então, indiferente do grau que a gente vai ter nesse indicador de absenteísmo lá, se a gente consegue ter uma produção adequada e um grau adequado de vendas aí, nós já conseguiríamos verificar se realmente o valor faturado é o desejado ou não. Então, nesse caso, né, aumento do faturamento, o que seria usado como indicador? O próprio faturamento. Eu não preciso estar verificando outros indicadores. Por isso que eu falei que era um exemplo simples, tá? Se eu estou dizendo que a gente vai aumentar o faturamento, então aumentar o faturamento em quanto? Em 5%, em 10%. Ok, então eu já tenho um número. Agora eu preciso saber o seguinte, dentro de quanto tempo isso? Né? Porque para o próximo mês já, para 6 meses, para um ano. Qual é o prazo que esse objetivo tem aí? Porque não tem como ter um objetivo se a gente não tiver agregado a ele a questão do tempo, né, do prazo.
Então, lembrem disso. Se existe um objetivo, existe um prazo para ser cumprido para alcançar esse objetivo. Então, vamos dizer que o aumento era 10% de faturamento em, sei lá, no primeiro trimestre do ano aí. E aí, como é que a gente vai fazer um indicador para acompanhar isso? Bom, o faturamento mensal. A cada mês eu vou verificar o faturamento para ver se a gente está subindo. E a gente aí, dentro dessa lógica, né, desse objetivo, a gente pode definir metas. Ó, ele tem que subir, vamos botar 3 pontos no primeiro mês, 4 pontos no segundo mês e mais 3 pontos no terceiro mês. Então, isso foi a meta. O que é a meta? O desdobramento do objetivo em partes menores, né? Então, aí a gente consegue mês a mês estar acompanhando e, se não tiver adequado, a gente vai melhorar lá as ações, modificar elas para que a gente consiga, no próximo mês, alcançar o resultado e que no final do prazo a gente consiga alcançar o objetivo. Então, vamos lá. Isso indicadores, tá, gente? A questão de avaliação, né? Então, ela é uma etapa final aí e que vai fazer basicamente o quê? Confrontar os dados que a gente tem, o que realmente aconteceu, com o que a gente tinha planejado. Então, quando a gente fala na confrontação do real com o planejado, a gente está falando numa forma de avaliação, tá? Então, é um modo que a gente pode verificar ali e, através disso, a gente pode aí, né, tá até criando isso através de um valor percentual para verificar o quanto foi alcançado, né, e qual o índice de defasagem que ficou aí, que ocorreu, se for o caso. Então vamos lá, né? O que trabalha aí a metodologia BSC ou Balance Scorecard? Bom, ele é um método de gestão que leva uma empresa ou unidade de negócio, né, a se voltar tanto para a consecução de resultados no presente como para a criação de valor futuro. Como é que ele faz isso, né? Através da tradução da missão e da visão empresarial e do planejamento estratégico, montado sobre 4 perspectivas organizacionais. Então nós vamos ter lá uma área de finança, e aí na aula da manhã a gente conversou que, vocês lembram? Finanças sempre foi ou foi a primeira área que o planejamento estratégico sempre tratava, porque era fácil de mensurar. O Balance Scorecard, ele vem justamente, né, seguindo aquela linha de avanço que foi comentada, mais atual agora, de entender que, peraí, a minha estratégia, ela não está só na parte do financeiro. Talvez a parte do financeiro seja mais uma questão de reflexo do que acontece em outras áreas e reflete no financeiro. Então, eu preciso estar avaliando a minha organização como um todo. Então, como um todo, quais são as áreas ou perspectivas que a gente tem. Então, aqui, quando ele comentar em perspectiva, ele está falando assim, ó, áreas da organização, né? Então, vamos lá. A primeira delas, como foi dito, a questão das finanças. Depois, os processos que a gente tem aí que são executados, né? Ainda, eu tenho uma questão aí de clientes ou mercado, né? Que é o nosso, a gente às vezes chama aí uma questão mercadológica. Então, o customer, que é a ideia do cliente, o mercado em si. Então, vamos deixar assim. E ainda a questão de aprendizado e crescimento, né? Então, o que é o aprendizado e crescimento? É o que a organização precisa se capacitar, essa é a palavra que tem dentro da gestão estratégica aí, para poder dar conta de implementar a sua estratégia. Então, quando a gente fala em capacitar, não é apenas curso, tá, gente? Capacitar a organização para a estratégia é conseguir fazer com que a organização tenha condições de implementar as ações que foram propostas. Então, se uma das ações era aumentar a quantidade de itens produzidos, o que a organização tem que fazer primeiro para poder dar conta de atender essa ação, né? Verificar se existem máquinas e pessoas em quantidade suficiente para o índice que foi determinado de crescimento. Então, ou seja, a organização, de certa forma, está se capacitando para conseguir desenvolver aquela estratégia lá na frente, né? Porque se a ideia era só aumentar a produção e não vai se fazer nada para isso, né? Não tem nenhuma estratégia,
Isso não vai acontecer por si só. Tem que haver algum tipo de ação. Então vamos lá, ó. Só para entender como isso agora pode variar um pouquinho, né? Ah, não, ó, foi verificado que aumentando a produção em 20% já seria o suficiente aí para a gente alcançar esse aumento de faturamento desejado. Então talvez nem precise comprar máquinas, né? Nem precise contratar pessoas, a gente consegue fazer isso através de hora extra. É uma ação possível? Sim, completamente, porque a princípio é permitido por lei aí até 25% de hora extra, né? Aí para os nossos colaboradores aí. Então, eu posso estar implementando essa ação sem necessariamente ter um custo. É fácil de eu capacitar a empresa. Basta eu ter o recurso financeiro para pagar as horas extras e o aumento de matéria-prima que vai acontecer, né? Meus insumos ali. Mas é uma coisa mais prática de acontecer. Agora, se talvez a ideia seja dobrar essa quantidade de material produzido, aí só hora isso não vai ser o suficiente, né? Então talvez tenha que ter outras ações, por exemplo, é, já falando na questão operacional, contratar mais pessoas e comprar novas máquinas, né? E aumentar as compras de insumos aí. Então, isso estaria ligado com a ideia de aprendizado e crescimento, né? O que ela precisa fazer para dar conta de. Vamos usar uma palavra bem simples para entender aprendizado e crescimento. O que ela precisa aprender para aplicar aquela ação estratégica que foi definida lá pelo planejamento, tá? Então, perspectiva financeira, né? Ela vai medir aí alguns indicadores, né? Pode ser rentabilidade, lucratividade, grau de endividamento da empresa, ou seja, tudo que envolve a questão de dinheiro aqui, a gente pode estar medindo através desses indicadores financeiros. E como a gente falou, né? Como foi comentado, basicamente a perspectiva financeira, dentro dela vão ser poucas ações, né, que a gente vai ter aí para melhorar a questão financeira. É, onde que vai acontecer essas ações, né, para aumentar, por exemplo, o faturamento, para melhorar aí índices de endividamento e outros? Não é necessariamente no setor financeiro, né, mas é uma perspectiva que eu tenho que entender. Não é o financeiro que vai fazer isso. Aqui ele vai só me mostrar essa perspectiva financeira. Então eu tenho que descer um pouco mais abaixo aqui, né? Eu tenho que ir no outro item. Através dos clientes eu consigo fazer isso? Bom, se eu aumentar as vendas, eu aumento o faturamento. É um item, né? Se eu aumentar o preço de venda ou a margem de lucro, eu consigo ter uma lucratividade, talvez rentabilidade melhor. Mas e o grau de endividamento agora? Não, aí eu preciso observar também a questão de onde eu estou gastando os meus recursos, meus fornecedores, como que isso acaba sendo executado no dia a dia aí, né? Depois, a perspectiva cliente está ligada ao quê, afinal de contas? Bom, vamos lá. Perspectivas clientes. Aqui a gente vai observar o seguinte, ó. As pessoas que compram da minha organização, elas compram porque elas percebem que o que elas estão adquirindo vale aquele valor e elas estão, a princípio, satisfeitas com isso. Tá, então uma coisa que eu posso medir é a satisfação do cliente. Posso. Mas só isso é o suficiente? Não, acredito que não, tá? Claro que depende do tipo de estratégia que a gente comentou lá atrás, do que está se fazendo, mas só isso seria talvez muito pouco para a gente estar tá acompanhando na perspectiva cliente. E principalmente, né, o que o cliente indica para mim? Vamos fazer uma relação com o financeiro, né? O objetivo, naquele exemplo simples que a gente conversou, era aumentar o faturamento. Então, o nosso indicador financeiro vai ser o faturamento. O que o meu cliente vai implicar na questão do faturamento? Se eu aumentar o número de clientes, consequentemente, eu vou aumentar o faturamento? A resposta seria sim, mas a gente pode, isso não dá para ser tão categórico, né, dessa forma. Porque talvez eu possa aumentar o número de clientes, mas o meu ticket médio cair, e aí necessariamente eu não aumentei faturamento, né? Ticket médio é o valor médio das compras feitas pelos nossos clientes, para quem talvez não tenha conhecimento, já que não, né, são de cursos distintos, né? Então, quando a gente fala em ticket médio, é assim, ó, todo o valor faturado dividido pelo número de clientes. Quanto é que cada um está gastando em média? Uma conta simples, é uma média aritmétrica simples, mas é o que a gente chama de ticket médio.
Então, se eu aumentar o número de clientes, mas esse ticket reduzir, automaticamente eu não vou alcançar o objetivo financeiro, que era o aumento de faturamento. Mas, geralmente fala, né? Se cresceu mais clientes, tem mais clientes, geralmente a gente tem um faturamento maior. Geralmente, tá? Mas isso não é regra e não quer dizer que aconteça sempre. O que seria captar novos clientes? É uma outra coisa interessante na perspectiva cliente, né? Porque se eu tenho mais clientes agora, né? Se eu aumentei o número de compras por cliente e agora estou aumentando o número de clientes também, né? Novos clientes aí, também é interessante esse indicador. E aí aquele outro que a gente já comentou, né? A satisfação do cliente lá. Bom, mas vamos assim, professor, tem uma empresa aí com 5 mil clientes. Como é que eu vou fazer uma pesquisa para saber se todos eles estão satisfeitos ou qual é o grau de satisfação dos clientes? Gente, não é bem dessa forma que a gente costuma trabalhar, né? Até porque não que isso não seria uma ideia viável, né? Viável do ponto de vista de ter o resultado, seria, mas ela se torna difícil de implementar pelo volume de clientes que a gente tem. Aí a gente parte da ideia assim, ó, poderia fazer uma amostragem, então desses 5 mil, pegar ela uma amostra lá, dentro da estatística que ela seria válida, e aí vou aplicar uma pesquisa só com essa amostra, e a partir da amostra a gente tem a ideia da população, né? Do que todos os clientes estariam no grau de satisfação. Porém, ainda em alguns casos ainda é difícil, porque daria um número ainda relativamente grande. Então, uma forma mais prática de fazer isso no dia a dia é acompanhar o nível de devolução ou reclamações, né? Porque daí, assim, ó, a princípio, qual é a lógica? Se o meu cliente não reclamou, ele não estaria insatisfeito. É claro que, né, novamente, isso não quer dizer que seja totalmente verdade, né? 100%. Mas, numa visão geral, ele faz sentido. Se eu tenho 10 clientes e só um reclamou, né? A princípio, os outros 9 estariam satisfeitos. Então, seria parte dessa visão. Então, verificar aí clientes insatisfeitos através de reclamação ou devolução dos produtos, né? Ou dos dois itens ainda, tá? Na perspectiva de processo, o que a gente poderia levar em conta, né? Então, a eficiência, a eficácia e a eficiência dos nossos processos. A eficácia, primeiro, né? Se realmente eles estão dando conta de fazer o que eles era esperado deles, que eles se propunham. Então, o primeiro passo é ser eficaz. O segundo, se eles são eficientes, tá, ele consegue dar conta aí esse processo de fazer o produto, mas a eficiência agora, quanto de recurso ele está utilizando? E aí o nosso recurso seria o quê? Tempo, recurso financeiro, daí nesse caso é relacionado à quantidade de matéria-prima usada ou de insumo, né? Ah, basicamente, esses dois itens estariam sendo analisados para verificar se esse processo está sendo eficiente ou não, tá? Qual é a lógica, né, da eficiência aí? É verificar a quantidade de recursos que é utilizadas, né? Então, sempre que a gente consegue reduzir aí mão de obra, que é o tempo, nosso gasto por produção do produto, ou o uso de insumos, nós estamos falando aí em uma medindo a eficiência do processo, né? Verificando a eficiência do processo em relação ao uso dos recursos. E a perspectiva de aprendizado e crescimento é justamente voltado, né, às questões internas, aí, às pessoas da organização e às suas atividades do dia a dia, né? Então, o que precisa, o que tem que ser feito, pode ser voltado a questões mais básicas, como, por exemplo, a capacitação de algumas pessoas, né, treinamento propriamente dito da equipe de venda, pode ser aí uma especialização de algumas pessoas em alguns setores. Então, nós temos várias possibilidades dentro dessa ideia de aprendizado e crescimento. Então, só para lembrar aí, por que a gente está falando dessas 4 áreas, né? Então, 4 perspectivas, porque elas são 4 perspectivas básicas do BSC, né? Então, aí, quando nós falamos na metodologia BSC, nós estamos falando
em pelo menos 4 perspectivas aí, tá? Financeira, clientes, processos e aprendizado. Essas 4 perspectivas vão dar conta de observar, né, ou atender a empresa como um todo, a organização como um todo. Em alguns casos mais específicos, a gente vai criar uma área ou desdobrar uma perspectiva aí, mas não é tão comum assim, tá? O mais básico é que ele já consiga dar conta da grande parte das organizações que a gente tem aí na nosso entorno, nossa região e conhecidas. Então, aqui para a gente ter uma visão um pouquinho mais gráfica da coisa, né? Ó, nós partimos lá da visão, né? Criando ações estratégicas para alcançar essa visão. Lembrando a visão junto com o objetivo, claro, né? Mas, como comentado, o objetivo está ligado diretamente à visão e ele é só mais, não palpável, né, mas mais mensurável, tá? Mais tangível do que a visão, vamos usar assim. E aí eu tenho lá na questão financeira, por exemplo, ó, o objetivo do financeiro é satisfazer nossos acionistas, para satisfazer nossos acionistas, que objetivos financeiros devem ser atingidos. Então, pensa assim, ó, eu tenho acionistas, pessoas que têm parte da minha empresa, né, que têm ações dela ou que sejam sócios, mesmo, podia pensar até em empresas menores, né, onde sejam sócios. Que tipo de objetivos financeiros estariam ou seriam adequados pensando nos sócios ou nos acionistas, né? O que essa pessoa que é acionista quer ver numa empresa? Basicamente, rentabilidade, né? O grau de crescimento do negócio e o valor por acionista ou por ação que a gente tem aí, né? Que seria o resultado do negócio com a procura por procura do mercado financeiro por ações dessa empresa, tá? Que ações, ela tem quando a gente fala na palavra ações, mesmo ligado ao mercado financeiro, ela não é só reflexo do desempenho da empresa, né? Eu tenho que lembrar que quando a gente fala em ações no mercado financeiro, que é os acionistas das ações, o que acontece? Ela pode variar para mais ou para menos, também de acordo com a procura que existe no mercado financeiro, ou seja, a lei da demanda e oferta, né? Então, eu estou ofertando, mas se não tem gente querendo comprar, eu vou ter que baixar o preço. Se eu quero vender e tem muita gente demandando esse tipo de ação, eu posso subir um pouquinho o preço. E o mercado faz isso sozinho. Então, por isso que a questão de cotação da ação, ela não se refere apenas ao desempenho unicamente da organização. Mas vamos lá, pensando em objetivos financeiros, rentabilidade, grau de crescimento, eu poderia analisar ainda lucratividade, grau de endividamento estaria possível aqui dentro. Que mais que a gente poderia estar falando ainda? Patrimônio líquido, né? Que daí poderia também estar agregado ali ao crescimento, que ele pode também ser uma visão disso. Nos processos internos, o que eu preciso fazer aí para garantir aí excelência nos processos internos, né? Então, buscar ser eficiente, eficaz e eficiente. E que tipo de indicadores do processo interno seriam? Imagem da empresa, os serviços prestados, o preço, né? Aí, dividido pelo custo dos nossos produtos. Então, são alguns indicadores que a gente pode criar internamente para estar acompanhando. Depois, na parte de clientes, né? Vamos lá. Aqui para clientes, eu poderia botar lá como o tempo de pedido, né? Então, vamos lá. Tempo de pedido, quanto tempo ele demora para receber isso, a qualidade do produto, como é que ele avalia lá, e a produtividade, né? Também poder estar, nesse caso, eu ainda colocaria produtividade como um processo interno, tá? Mas aqui ele está avaliando na questão de cliente. Também é válido, mas para mim faria mais sentido dentro dos processos internos, né? Já que é uma coisa que depende mais das pessoas de dentro da organização do que o teu cliente como um todo, tá? E aprendizado e crescimento, né? Ali com combustíveis, aprendizado contínuo, e aí eu poderia estar medindo isso, um indicador para isso aí seria o seguinte, ó,
aprendizagem contínua, número de horas curso por colaborador, né? Então, teria um indicador que seriam cursos ofertados ou horas de curso ofertadas, teria uma meta, né? Dizendo ali qual seria o desejável para alcançar e quais são as iniciativas, né? Então, oferecer cursos aí de capacitação em horários diferentes, dentro do horário de trabalho. Aí a gente vê, as iniciativas já seriam as ações propriamente ditas, tá, gente? Ok. Na definição de objetivos, aqui também já teria mais antes de partir para essa outra parte de objetivos, teria um videozinho para a gente estar assistindo, mas como eu comentei, eu vou deixar então essa parte de o que é por parte de vocês que é assistir o vídeo e fazer a atividade no AVA, na parte final, né? Vou passar então essa parte teórica com vocês e aí fica a parte prática de acordo com a disponibilidade de tempo que vocês têm. Senão daqui a pouco eu vou ficar alongando a aula demais aqui e aí a gente no fim não consegue dar conta de vocês estarem praticando alguns conceitos, tá? Então vamos lá, definição dos objetivos. Valores quantitativos ou qualitativos a serem mantidos num certo horizonte de tempo. Então, quando a gente fala num objetivo, tem aquela questão da mensuração, né? Quando eu defino o que eu quero, eu tenho que dizer assim, ó, peraí, mas para quando, né? E agora, mas quanto desse objetivo você quer? Então, vamos lá. Aumentar a lucratividade, né, da empresa ali. Esse é o objetivo. Agora faltou o quê? O horizonte de tempo. Tá, mas para quando? Aumentar a lucratividade para o próximo ano. Tá, tudo bem. Mas e quanto agora que a gente vai ter que alcançar de lucratividade para o próximo ano? E aí a gente já assim, ó, primeiro, enquanto nós estamos hoje, né? A gente tem uma lucratividade aí em torno da casa dos, vamos lá, 12, 15%. Mas, estrategicamente, a gente quer aumentar isso. A gente quer que a lucratividade chegue na casa aí dos 20%, né? E para isso foi dado, então, aí o tempo para alcançar esse objetivo, que é um ano. Então, a gente já sabe, ó, nós temos 15% hoje, nós precisamos alcançar o 20%, então nós temos que crescer 5% aí, né, nesse indicador de lucratividade, e nós temos o prazo de um ano para isso. Agora, quais são as ações que a gente pode fazer para aumentar a lucratividade, né? E aí poderia ser aumentar o preço do produto, e aí eu preciso ver uma coisa, se eu aumentar o preço de produto, eu não vou, talvez, perder clientes, né? Então esse preço não pode ser muito abusivo, senão eu acabo aumentando o valor do produto, que aumentaria a margem de contribuição, mas que, se for um aumento muito grande, vai acabar afugentando alguns clientes. E aí a gente acaba perdendo o cliente e não consegue alcançar o objetivo. Então tem que ter um cuidado para verificar qual é a margem de aumento aí que é aceitável pelo mercado, né? Vamos lá, objetivos têm um caráter de perenidade e continuidade. Então, vamos ver, o que é perenidade, né? Ou seja, em um determinado tempo, ele, não faz mais sentido agora eu continuar com essa ação porque não alcançou o objetivo. Então, ele vai ser perene. E o de continuidade, de ficar observando ele e redefinindo, né? A gente não alcançou ali, não passou um ano, não chegamos a 20%, mas a gente conseguiu alcançar 18%. Tá bom? Não, bom não tá, porque era 20, né? Mas assim, ok, fechou. Esse indicador já não existe mais, né? Já fechou. Vamos criar um próximo agora. Se a gente chegou no 18, para daqui mais um ano agora, a gente quer então, aí vocês cresceram do 15 para o 18, foi 3, a gente acredita que 4 é possível, né? Então, 18, o próximo objetivo nosso é chegar a 22%. E aí vai indo, né? Questão de perene, porque ele deixa de existir, e continuidade, porque são criados novos, ou são refeitos aí, alterados e melhorados, né? Alguns exemplos de objetivos, né? Então, o índice de satisfação de clientes chegar a 95%. Manter o índice de rejeição de peças abaixo de 1%, ou seja, peças que não são aproveitadas, né? Não chegam a nem aí para o cliente, tá? Não é devolução isso, pessoal.
peças que não passaram aí no controle de qualidade. Manter prazo de entrega inferior a 72 horas. Então, nós vamos usar como indicador o próprio prazo de entrega. Emitiu o pedido, né, fechou o pedido, ou transformou o orçamento em venda, eu tenho esse prazo máximo de tempo para conseguir fazer a entrega e estar dentro do que foi estipulado. Manter a certificação ISO 9000, né? Certificação, acho que vocês conhecem, a certificação ISO, aí tem algumas organizações da nossa região que tem aí. Ele é um certificado de padronização, né? Onde garante lá que os processos vão ser executados da mesma forma. E assim a gente teria uma questão de, vamos dizer, qualidade, pelo menos no processo, né? Não vai garantir a qualidade no produto, mas garante que os processos sejam feitos aí dentro dessa conformidade aí. Aumento de faturamento em 20%. Tá? Então, aí são exemplos de objetivos, né? Agora, assim, ó, faltou o que aqui para nós? A questão de prazos, né? Esses aí vão ser cobrados quando, esses objetivos? Porque se a gente não definir prazo, a gente pode dizer que o nosso índice de satisfação está em 90%, mas a gente está caminhando para alcançar o objetivo, porque não tem prazo. Então, não importa, né? Se a gente for melhorar só 1% daqui a um ano, dois, nós estamos dentro do objetivo, porque não tinha prazo. Agora, se o prazo era um ano e a gente não conseguiu, opa, a gente já sabe que temos que rever esse objetivo. Quando a gente fala em objetivo, não tem como não falar em meta, né, gente? E as metas aí, elas podem ser entendidas como uma fração do nosso objetivo, uma separação desse objetivo em partes menores. Então, a gente estaria fracionando esse objetivo dentro do tempo que a gente tem, né? Entendendo que alcançando as metas, a meta 1, 2 e 3, a gente alcança o objetivo final. É como se a gente fosse, ó, o nosso objetivo é fazer uma casa. O que a gente vai estipular? Metas para isso, né? Então, uma meta seria contratar um arquiteto, uma outra, contratar um engenheiro, contratar uma construtora. Seriam 3 metas nossas aí. Então, se a gente fizer cada uma dessas, uma vai fazer o modelo, o outro vai fazer a questão de estrutura, o que precisa, né? E o terceiro vai executar a obra. Então, se a gente fizer esses 3 passos aí, 3 etapas ou 3 metas que a gente colocou aqui, a gente alcança o nosso objetivo, que é ter a casa construída. Então, sempre quando falar em metas, a gente vai entender que ela é a mesma ideia do objetivo. Ela tem um prazo, né? E ela tem que ser acompanhada, executada e medida também. Então, assim, ó, se eu não conseguir fazer a primeira meta, que é contratar um arquiteto no primeiro etapa aí, nesse caso, nem adianta eu ir para a segunda, né? Porque o engenheiro vai precisar saber assim, ó, peraí, qual é o modelo de casa que tu quer? Onde é que vai precisar coluna? Qual é o cálculo estrutural que eu preciso fazer aqui? Né? É laje suspensa, não é? Como é que é? Qual é o tipo de telhado? Então, são coisas que, para eu ter a segunda etapa, nesse exemplo aqui, né, de segunda meta, eu preciso que a primeira esteja cumprida. Então, no momento que eu contratei o arquiteto, tenho a maquete ou a perspectiva ali, né, a vista que a gente fala, eu consigo partir para o segundo passo, né, segunda meta aí, que é a contratação do engenheiro. E aí, sim, o engenheiro faz todos os cálculos estruturais e vai, ó, tá aqui, a planta baixa, assim, assim, tal, tal. E aí a gente contrata a construtora para desenvolver lá a planta, tanto arquitetônica quanto a planta baixa, né? Então, só para ficar claro, né, que as metas aí são partes menores do nosso objetivo. E igual objetivo, eles têm prazo e tempo e prazo, prazo, que é o tempo, e também tem a questão nas organizações, né, que eu fugi um pouquinho do exemplo que eu usei ali, nas organizações a gente tem essa ideia de que a meta ela vai, como é fracionada, ela vai pegar parte daquele valor. Então, se era aumentar o faturamento em 20%, a nossa meta no primeiro, e vamos dividir isso aí, o objetivo, aumentar o faturamento
em 20% em um ano. Ok, joia. Para fazer isso, a gente definiu aí objetivos quadrimestrais, né? Então, aí temos dividido em 3 partes do ano, ok? A nossa primeira meta vai ser para o primeiro quadrimestre, então, os primeiros 4 meses do ano. E isso é o prazo. Agora, qual é o valor dessa meta? Né? Aí, assim, ó, ela precisa ser exatamente uma divisão em 3 partes? Não. Ela pode ser assim, ó, no primeiro momento vai ter mais trabalho de marketing, vai envolver mais pessoas nas vendas e tal, então a gente vai colocar um valor percentual um pouquinho menor. Se era 20% e dividido por 3, daria um pouquinho menos, um pouquinho mais de 6 de alguma coisa por meta, né? Aí por período, nós vamos estipular que eu quero ter aí, vamos ver, 6% de faturamento nesse primeiro quadrimestre, né? E vou dividir o restante em duas para cada quadrimestre, aí, o outra meta nossa, um percentual de 7%. Aí nós teríamos dos últimos 2 quadrimestres do ano com 7, 7 seriam 14, com 6 do primeiro quadrimestre seria o 20. Então, necessariamente eu não preciso fazer uma divisão exata do valor, tá, gente? O valor do objetivo não precisa ser dividido em igual. E também a gente pode mudar essa questão de quadrimestre, né? Mas no tempo é mais interessante que a gente tenha essa linha temporal bem dividida. No percentual ou no valor, necessariamente isso não se aplica, tá? A gente pode ter mudanças de uma para outra. Quanto à questão das metas, né? A gente fala que as metas têm que ser smarts. E o que isso significa uma meta smart? Bom, vamos lá. O smart é o seguinte: o S é específico, né? É do inglês o smart. É específico, ou seja, qual é o objetivo que será realizado e ou detalhar, né? O detalhamento, o que é que tem que ser alcançado. A gente poderia dizer assim, específico, o detalhamento do que se quer. Depois, mensurável. Ele tem que ter uma forma de medir, né? Qual é o percentual que se quer alcançar. Atingível, ou seja, né, não adianta eu querer colocar uma meta de aumentar, de dobrar o faturamento, por exemplo, no prazo de um ano. Se o mercado agora não está crescendo, se a gente está num momento difícil, então ele tem que estar de acordo com a realidade e ele tem que ser atingível aí, né? Ele deve ser relevante, ou seja, ele tem que fazer sentido, né? Vamos lá, vamos voltar no atingível, ó. Se a gente definir uma meta muito alta, né, demais, o nosso colaborador vai dizer assim, ó, cara, por mais que eu me esforce vendendo, correndo atrás de cliente, eu nunca vou conseguir dar conta de atender essa meta. Então, eu não vou nem correr atrás. Aí ele desiste, porque a meta não é atingível. Agora, se a gente faz o contrário, se a gente coloca uma meta muito baixa, ela se torna irrelevante, né? Por quê? Porque o colaborador é assim, ó, cara, isso aí eu alcanço tranquilinho, tranquilinho, não vou nem me esforçar para isso. Então, não é uma meta aí relevante nesse sentido, né? E a questão de temporalidade, né? Ela tem que ter um prazo para ser entregue, para ser alcançada, tá? Então, por isso a ideia dessa sigla aqui, SMART, né? Que é questão de inteligente aí em inglês aí. Então, uma meta tem que ser inteligente. Então, específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Aqui, né, a meta é o objetivo mais valor mais prazo. Então, a gente poderia botar ali, aumentar o valor do faturamento em 10% até o final do ano, ou reduzir o consumo de combustível para 10 mil litros até dezembro deste ano. Então, quando a gente coloca a meta, a gente pega uma parte do objetivo, né, em percentual, não deixe de ser objetivo, e também determina um tempo para alcançar isso, que é diferente do tempo do objetivo, né? Objetivos estratégicos. Bom, se o BSC divide
a metodologia em 4 partes, 4 perspectivas, financeiro, clientes, processos, aprendizado e crescimento. E aí, ó, aqui já aparece uma coisa, funcionários e infraestrutura. Aprendizado e crescimento é o nome mais comum, tá, gente? É igual clientes. Clientes pode aparecer o nome mercados, tá? Em vez de clientes. E ali no aprendizado e crescimento pode ser estrutura, funcionários e estrutura. Então, dentro dessa ideia ou dessa perspectiva, nós temos aí a financeira, né, com metas quantitativas, os clientes, ainda a gente são qualitativos, mas são relacionados à questão de mercado, os processos que são internos da organização, ligado à questão operacional, e os funcionários, né, onde a gente falou em crescimento e estrutura, nós temos a capacitação da estrutura para atender a estratégia, ou seja, o que eu preciso fazer no lado de pessoas, de estrutura, para dar conta de comportar as ações estratégicas que foram pensadas. Um pouquinho sobre mapa estratégico, né? É uma outra ferramenta aí que ele consegue, digamos, mostrar as perspectivas do BSC de uma forma um pouco mais simples, mais representativa, mais gráfica, né? Através do mapa estratégico, nós temos uma visão. Eu digo mais clara porque acredito que é mais fácil de entender como que uma ação, de uma perspectiva, acaba impactando na outra, né? E por que desse mapa? Vamos lá, então, ó, nós temos a questão de aprendizado, processos internos, clientes e finanças. E aí nós temos como objetivo lucros lá em cima lá, tá? Aí o que tem que fazer? Um alinhamento do pessoal em terra. Pessoal, nós estamos falando aqui agora do mapa estratégico da companhia Southwest Airlines aqui, né? Que é basicamente trabalhar com aquela estratégia que a gente comentou da Gol lá, né? De baixa tarifa, baixo custo. Então, como a ideia deles era lucro, e o lucro depende muito do tempo que o avião fica, tempo que o avião é utilizado, digamos assim, o que dá para entender, né? Vamos lá, ó. Vamos imaginar um avião. Do momento que ele pousa que aterriza lá, ele tem todo um procedimento que é realizado, né? Ele tem que ser reabastecido, ele tem que ser feito algumas manutenções rápidas do dia a dia ali, tem que ser toda a parte de alimentação e outras coisas internas também tem que ser feito reposição, limpeza da aeronave, todos os procedimentos normal aí de quando ele pousa tem que ser executado por uma equipe que está em terra, né? Que é o pessoal que dá o apoio para isso. Então, se o avião pousou lá e ele demora 2 horas para fazer esse procedimento, né, 2, talvez 3 horas para fazer isso, esse tempo que ele está no solo, ele deixa de estar voando. Automaticamente, o avião só dá dinheiro para a empresa quando ele está transportando pessoas. O tempo em solo não é um tempo que agregue valor, né? Então, quanto mais tempo ele fica em solo, menos a empresa fatura. Então, a ideia é que a equipe lá deles conseguisse reduzir o tempo de permanência no avião em solo. E para isso que eles fizeram todo um alinhamento do pessoal interno. Então, eles têm eles têm uma das melhores equipes em relação a esse tipo de atividade, né? O que acontece? Eles criaram todo um aprendizado, né? Desenvolveram internamente as pessoas para que eles conseguissem fazer essa parada do avião de forma mais rápida possível. E aí o que entra no processo interno, né? O giro rápido interno. Esse é o processo. É de o avião pousar e dentro lá de meia hora ele está pronto para decolar. Pessoal, nós estamos falando em um processo aí de reabastecimento, reposição de materiais internos, limpeza da aeronave e, em alguns casos, algumas manutenções básicas aí. O tempo médio das outras companhias aéreas não baixa de 2 horas, tá? O giro rápido, o giro interno, não é nem rápido, né? É o giro interno. No caso deles, eles conseguiram criar uma equipe que faz isso em meia hora.
Então é 1 hora a mais, 1 hora e meia de voo a mais que o avião vai ter, né? Ou seja, ele consegue tá voando mais tempo, voando, levando pessoas até o destino, né? E o que eles fizeram para isso lá na parte do cliente? Agendaram serviços e horários, né? Ofereceram menores preços para os clientes e fizeram a ideia de atrair e reter mais clientes na perspectiva cliente. Na perspectiva financeira, o que isso vai fazer? Aumentar o faturamento e precisar de menos aviões para ter o mesmo valor faturado, né? Talvez como o curso de vocês não é os cursos, né? Porque são mais de um aí, não é da área administrativa, não seja tão simples entender assim, ó, mas como que diminuir o tempo do avião em solo, né? Ao botar o avião voando mais tempo, vai me garantir mais resultado financeiro. Bom, vamos fazer a seguinte observação. A gente poderia comparar o avião ali, vamos tentar fazer uma analogia bem simples, aí, uma comparação, né? Comparar o avião, por exemplo, com um caminhão. A pessoa lá tem um caminhão, quando o caminhão está parado em casa, está esperando carga, está na oficina para manutenção, ele está dando lucro? Não. Ele só vai dar lucro no momento em que ele carregou o caminhão e ele está levando, transportando a carga até chegar no destino. Esse é o momento em que o caminhão dá lucro para ele. A mesma coisa o avião, né? Ele só vai fornecer lucro para a companhia no momento em que ele estiver transportando passageiros. Se ele ficava 2 horas parado para manutenção e agora ele fica meia hora, quer dizer que durante um dia inteiro, talvez ele consiga fazer 3, 4, 5 transportes a mais, né, do que a outra companhia que demora 2 horas. Então, vejam quanto essa questão do operacional aí é importante para as organizações, né? Por quê? Porque baixa o custo e aumenta aí os resultados delas. Então, o que eles fizeram para isso, né? A ideia era melhorar os lucros e o objetivo ali era melhorar o tempo em terra. Então, eles fizeram toda uma capacitação da equipe e da empresa para poder dar conta de atender e alcançar esse objetivo da estratégia através de uma equipe muito coesa, né, e bastante sinérgica. Vocês lembram da matriz Vril que a gente conversou na parte anterior? Bom, a gente poderia dizer que esse recurso, que é a equipe deles aqui, é uma vantagem competitiva sustentável, porque vocês acham que as outras organizações aéreas, né, as outras empresas aéreas, não tentaram repetir o feito de reduzir o tempo em terra também? Só que nenhuma delas conseguiu até agora. Por quê? Porque depende, não é só um procedimento, né? Não é só um processo. É um processo que depende da sinergia e coesão da equipe. Então, eles têm uma equipe que não tem rotatividade, que estão há muito tempo trabalhando junto e que, de certa forma, se entende facilmente. Então, isso resulta numa vantagem competitiva sustentável, porque até uma outra companhia conseguir imitar isso que eles fizeram, né, ou alcançar esse resultado, talvez vá muito, muito tempo, né? Porque depende de pessoas trabalhando junto, entendendo como que é o trabalho, entendendo como elas pensam, e isso depende de tempo aí. Então, iria pelo menos, talvez, sei lá, 1, 2, 3 anos para pensar em fazer isso. E aí, isso tem rotatividade, tem pessoas que não têm esse mesmo pensamento, não conseguem alcançar. É bastante difícil. Então, só para entender, né, como é a relação de causa e efeito entre as ações e por que elas vêm de baixo para cima, né? A gente nunca inicia no ponto das finanças. Tu até pode colocar o objetivo financeiro lá em cima lá, aumentar a rentabilidade, lucratividade, que seja ali, mas depois tu vai partir lá de baixo para dizer, ó, o que eu tenho que fazer na parte de aprendizado e crescimento para dar conta disso, tá? E depois subindo nos processos internos, na questão de clientes, e aí sim mensurar isso, medir na questão financeira. Então, o mapa estratégico, basicamente, ele é uma tradução das ações. Ó, o mapa, ele nada mais... Pessoal, eu falei, não falei, e acabei não explicando isso aqui, né? O mapa estratégico é isso aqui, ó, esse canto de cá. Deixa eu rabiscar um pouquinho aqui agora.
Isso aqui, que a gente está vendo do lado esquerdo da tela, é um mapa estratégico. Por quê? Porque ele pegou aqui em cima a ideia da eficiência operacional, que era o que você queria alcançar, né? Então, o lucro aí. Ele definiu as ações que tem que ser alcançadas na parte de finanças, né? Aumentar o faturamento e menos aviões aí, então não precisa comprar mais aviões para isso. Na parte de cliente, que ele tinha que atrair e reter clientes, e para isso ele precisava se preocupar com a questão de horários, né? E os menores preços. Nos processos internos, que para dar conta disso ele precisaria ter aí um giro rápido em terra, então toda a organização de check-in, conferência de bagagem, os itens de troca no avião, tudo isso aí acontecia aqui. E aí trabalhar a questão das pessoas na organização, né? Fornecer para elas todo o treinamento necessário, criar um suporte necessário para isso, porque não é só os recursos necessários, mas o suporte para isso. Porque assim, ó, se você não tem, por exemplo, uma empresa onde que ela consiga reter aí os seus talentos, né? Se tem muita rotatividade, dificilmente tu vai conseguir uma equipe eficiente, né? Porque com a entrada e saída de pessoas, a gente acaba modificando a equipe e até esse novo integrante pegar toda a ideia, entender como isso funciona, como a equipe trabalha, isso vai um bom tempo, né? Então, se tem troca de pessoas, acaba não conseguindo alcançar esse objetivo. Tá? Então, o mapa estratégico nada mais é do que ações macro aí que tem que ser feitas, né? Em cada uma das perspectivas, que consequentemente vão ter ações nas próximas de cima e que vão levar ao alcance do objetivo. Tá? Então, nós temos ali fatores-chave de sucesso, né, ligados ao objetivo. Nós temos indicador, o tempo em terra, nesse caso ali o horário de partida, assim, sair dentro dos horários. Temos as metas, né, ou seja, o tempo em terra 30 minutos, em pelo menos 90%, né, aí sair no horário, 90% das vezes. E a questão que a gente precisa aqui é o plano de ação, né? Otimização do tempo do tempo de ciclo dessa operação ou do ciclo de tempo, tanto faz, da mesma lógica, tá? Então vejam que quando nós visualizamos o mapa estratégico, eu tenho uma visão geral de como que a estratégia está sendo desdobrada, né? Está acontecendo de fato. E aí, analisando um pouquinho mais, aí a gente percebe que lá tem os fatores-chave de sucesso, ou fatores críticos de sucesso, tem indicadores, tem as metas e vai ter aí o plano de ação também, né? Aqui, como é que seria um também para a gente preencher aí, mas fica como exercício para depois, então, tá? Onde a gente tem perspectivas aí financeiro, clientes, processos internos e aprendizado de crescimento. A ideia é que a gente monte aí, só para esclarecer qual é esse item, então, né? Pegar a organização que vocês trabalham, definir missão, visão e objetivos para ela, tá? Junto com os valores. Definir como vai ser alcançado esse objetivo e desenhando o nosso mapa estratégico aqui, que ações seriam necessárias no chão de fábrica para melhorar os processos internos, que processos internos eu precisaria ter aí sendo feito com excelência para atender os clientes. E atender os clientes pode ser satisfação, pode ser a questão de novos clientes, atração ou ainda retenção dos antigos, né? Ou até aumento do ticket médio, né? Ok. Aí lá no financeiro, nós temos lá aumento dos índices financeiros, né? Lucratividade, rentabilidade, grau de endividamento e outros que a gente pode estar avaliando aí, tá? Então, se eu tenho como objetivo aumentar o faturamento agora, vamos lá. O que eu posso pensar de ação ligada aos meus clientes? Eu quero aumentar o faturamento, eu vou conquistar novos clientes. Se a gente manter o ticket médio, automaticamente a gente vai aumentar o faturamento. Se eu quero conquistar novos clientes, o que eu preciso fazer na ideia de processos internos? Aumentar o alcance das minhas campanhas publicitárias. Será que se mais gente ouvir as minhas propagandas, conhecer os meus produtos e a marca da minha empresa,
Será que eu vou conseguir trazer novos clientes? Geralmente a resposta é sim, tá, pessoal? A ideia da questão de campanhas publicitárias, das ações de marketing para promover marca e produto, geralmente se transformam aí ou se refletem, né, em novos clientes, tá? Bom, vamos lá. Ó, a gente quer aumentar o faturamento. Para isso, nós precisamos conquistar novos clientes. Para conquistar novos clientes, a gente precisa investir ou aumentar as nossas campanhas publicitárias. Para fazer isso, a gente vai contratar um profissional especialista em marketing. Então vejam que uma coisa dá sequência à outra, né? Por isso que a gente fala assim, ó, tem uma relação de causa e efeito. Se eu estou contratando profissionais especializados de marketing, automaticamente eles vão criar campanhas publicitárias. E aí vão fazer isso para que vão verificar se, por exemplo, o canal que a gente está utilizando hoje para conversar com o cliente, para divulgar os nossos produtos, é o canal mais adequado. Talvez a gente esteja usando o rádio e o nosso cliente acesse redes sociais, ou talvez a gente esteja usando televisão e o nosso cliente ouça rádio, tá? Não quer dizer que eu vou abandonar uma coisa para usar outra. Quer dizer que eu vou focar mais no canal que eu tenho mais resultado, né? E isso um especialista em marketing vai conseguir dizer para a gente. Então, esse especialista em marketing criaria as campanhas e aumentaria o alcance das campanhas publicitárias. Aumentando as campanhas publicitárias e o alcance dela, a gente estaria conquistando novos clientes. Partindo do pressuposto, nesse caso, que a gente manteria o ticket médio de vendas, nós estaríamos aumentando o faturamento. Então, é basicamente uma relação de causa e efeito, né? E a ideia é que vocês aí criem pelo menos um outro indicador financeiro e que vocês criam aí ações nesses outros itens que faltam aí, né? E a ideia agora eu teria que ter apagado os meus aqui, né? Deixa eu passar rapidinho aí, para deixar para depois vocês lá, já que a gente não vai fazer agora. Um mapa estratégico, né? O Kaplan e o Norton, que são os dois autores aí mais bambambãs, digamos assim, num linguajar simples aí, né? Que falam sobre estratégia, balanço scorecard. Ele fala o seguinte sobre mapa estratégico. Acrescenta uma segunda camada de detalhes ao balanço scorecard, ilustrando a dinâmica temporal da estratégia e também adiciona um nível de detalhe que melhora a clareza e o foco, ao mesmo tempo em que o balanço scorecard traduz os objetivos do mapa estratégico em indicadores e metas. Então, nós temos aí um conceito, né, e mais do que um conceito, mostrando a importância do mapa estratégico. Aqui um exemplo, né, provavelmente dito aí, do nosso mapa estratégico, dentro dessa lógica de ele já todo montado, né? Então, eu tenho as perspectivas financeiro, agora eu tenho mercado, processos e ali embaixo eu tenho a questão organizacional como aprendizado e crescimento. Então vejam que alguns nomes foram alterados, mas a lógica continua a mesma coisa. Onde eu tinha aprendizado e crescimento, eu tenho agora o organizacional, que basicamente representa a mesma coisa, né? Lá onde nós falamos em clientes, nós temos a questão de mercado. Então, nós continuamos tendo as mesmas 4 perspectivas, mas nesse momento mudou um pouquinho o nome, tá? Mas a ideia continua a mesma, tá, gente? E aí a gente tem objetivos estratégicos para cada uma dessas áreas. Só um pouquinho, gente, espera aí. Pessoal, então aqui só, retornando aqui agora, tá? Desculpa a interrupção aí, vamos lá. Nós falamos na questão aí do enfoque, da referente às perspectivas, que só mudou o nome. Falamos então agora do objetivo que tem para cada uma dessas perspectivas. Então, financeiro, crescimento de renda.
no mercado, produtos inovadores. Nos processos, uma classe mundial de desenvolvimento de produtos internos, né? E por organizacional, força de trabalho estável e capacitada. Isso o que se busca aí, né? Dentro de objetivos para cada uma dessa perspectiva. Agora, quais são os indicadores que a gente teria, por exemplo, para crescimento de receita? Então, nós temos aí um indicador que é a receita anual. Então, e aí define qual é o valor, 25%. E que tipo de ação eu teria que fazer para ter esse aumento, né, incremental na receita aí? Bom, a ideia é conseguir fazer esse aumento de receita com o desenvolvimento de novos produtos, né? A apresentação de novos produtos é uma ideia. E as receitas provenientes de outros produtos vão ter que representar 30%, né, desse crescimento. E aí a gente vai fazer isso através de do treinamento da supervisão e programas de benefício, né, talvez dando aí comissões maiores, bonificações e outros que aumentem justamente essa questão de vendas aí, né. No mercado, a retenção de clientes, 80%, vai vir do programa de relacionamento e 40%, que seria a faixa de mercado, vai vir com o programa de ganho de mercado. Então, já se tem ações específicas para cada um desses indicadores. Na questão dos processos, né, que é desenvolvimento de produtos, que está ligado lá em cima com a questão financeira, gente, ó, tá? Aqui embaixo, lá em cima. A ideia é de ser o primeiro a vender um produto novo, já que está desenvolvendo o produto, né? Aí, geralmente, desenvolvimento de produtos, a gente fala em produtos inovadores, então ser o primeiro a vender. E aí a gente tem um percentual de 75%, que vai ser ligado a programa anual de divulgação. Tempo para venda, 9 meses. Revisão do ciclo de desenvolvimento do produto. Ou seja, como é um produto inovador, a empresa entende que durante 9 meses aí é o prazo em que ninguém ainda conseguiu copiar. A partir dos 9 meses a gente já vai ter aí outras empresas apresentando produtos similares aí, né? Então, produtos substitutivos. Na questão da força de trabalho aí, nós temos aí competências especializadas. Então, o indicador seria 90% e a ação seria a aplicação de modelos de competência e novos programas de recrutamento. E ainda, a retenção de talentos, né? Manter as pessoas aí capacitadas na organização, um índice de 95%, através de quê? Treinamento de supervisão e programas de benefícios. E aí a gente tem lá o desempenho atual de cada uma dessas áreas. Ó, por exemplo, hoje o crescimento da receita anual está em 12%, se quer chegar a 25%, né? Nós temos aí 9% de receitas, 55% na retenção de clientes e 15% referente a ser o primeiro a vender o produto. E lá embaixo, 13 meses para 9 no tempo de venda. Competências especializadas, nós temos apenas 90, apenas 45%. E a retenção de talentos, hoje nós estamos aí nos 60%. Então, esse é o desempenho que a gente está agora, né? E aí, o que a gente vai estar mensurando ele aí, né? Tá? Aqui o Corton e o Kaplan e o Norton novamente aqui, né? Ele fala que o BSC, que é o que a gente falou até agora, do Balance Scorecard, ele praticamente deve contar a história da estratégia. O que isso quer dizer, né? Que nós temos aí uma ação após a outra que vai mostrar, ó, foi feito essa ação e com isso a gente conseguiu fazer, conseguiu alcançar isso. Feito isso aqui e aplicado tal ação, a gente conseguiu aquela outra. A relação de causa e efeito que as ações têm na organização, né? Entendeu assim, ó, qual é o impacto disso, né? Se eu pagar melhor meus funcionários, qual é o impacto que eu vou ter? Bom, vamos lá. Vamos primeiro na questão motivacional. Eu vou ter colaboradores mais motivados. Mas eu também tenho que entender que, pagando mais, eu vou ter um custo maior, né, no meu custo fixo lá com mão de obra. Então, eu preciso estar atento a todos os impactos que uma ação causa, tá? Mas se eu quiser buscar mais motivação dos meus colaboradores, uma forma de fazer isso é aumentar o salário deles. Uma outra forma que a gente poderia pensar ainda mas espera aí, como é que eu motivo o meu colaborador se não for só pela questão do salário? Né? Tem outra forma de fazer isso?
Bom, deixa eu deixar aqui a pergunta no vácuo, porque, né, a gente vai ficar aguardando aqui. Vamos lá, então. Se eu quero motivar o meu colaborador e a gente não vai investir só em salário, eu tenho que saber o que que eu preciso, o que que o meu colaborador leva em conta como item importante. E aí vem um caso aqui que a gente tem que observar. Por que que é mais fácil, digamos assim, entre aspas, mais direto, dar aumento no salário? Porque dinheiro é percebido por todos como algo importante, né? Mas eu posso trabalhar outras questões que não necessariamente sejam dinheiro propriamente dito, né? Que vai ser importante para algumas pessoas, só que talvez não vai ser tão importante para outros, né? Vamos lá. Se a empresa tiver um um plano de saúde, por exemplo, se ela ofertar um plano de saúde, é um fator motivador para as pessoas, para os colaboradores da empresa? Se a gente for analisar o quadro da empresa e perceber que geralmente aí já são pessoas com um pouco mais de idade, já casadas, com família, sim, eles vão considerar que o plano de saúde é motivador e é importante. Agora, se a gente fizer essa mesma pergunta aí para um jovem de 18, 19, 20 anos aí, ele vai dizer, olha, cara, não acho tão importante assim um plano de saúde, né? Sozinho, não estou bem, não tenho preocupação com nada aí. Então, é a questão de saber assim, ó, tirando a questão financeira, o que que realmente motiva os colaboradores. Eu lembro de um trabalho que foi feito num cliente, onde a equipe de venda acabou, de certa forma, se desmotivando, né? Então, eles vinham lá sempre alcançando as metas da empresa, mas de um determinado trimestre em diante lá, eles esbarravam próximo, mas sempre ficavam abaixo da meta. E aí, né, o consultor foi lá e avaliou, conversou com o dono lá, verificou o que podia ser feito, o quanto poderia ser gasto para estar pensando em verificar se dava para criar uma ação e melhorar a comissão, se fosse isso. É, e aí se percebeu que necessariamente não era comissão, né? Era uma questão mais das pessoas que estavam ali. E aí, assim, tá, o que que você gosta? O que que você faz na semana? Ah, cara, final de semana eu costumo é, jogar bola, fazer um churrasco aí com os amigos. E assim foi indo, um por um. E geralmente era a mesma ideia, né? Todos eles tinham quase que o mesmo dia, era churrasco, uma festa com os amigos, tal, tal. Ok. Com a equipe não era tão grande também, foi fácil identificar, né? E aí foi propor o seguinte, ó, conversado com o dono da empresa, vamos colocar o seguinte, se eles alcançar a meta esse mês, se a equipe alcançar a meta, nós vamos ter ali, ó, 5 caixas de cerveja para distribuir e um kit churrasco, né, para se a equipe alcançar a meta. E dito e feito, foi colocar lá a cerveja e o churrasco para distribuir se a causa alcançasse a meta, e no primeiro mês a meta foi batida tranquilamente, né? Então a questão é saber o que motiva as pessoas, porque se a gente estivesse falando de uma outra equipe de vendas aí com, sei lá, por exemplo, mudança de gênero, se fosse mulheres, se a faixa etária fosse diferente, talvez não daria para aplicar essa mesma lógica, né? Talvez. Então a questão é identificar o que motiva cada uma das pessoas para daí sim, a partir disso, tá identificando aí quais seriam a ação mais correta a ser aplicada, né? Então vamos lá. Na questão do BSC, pessoal, ele está ligado diretamente com a questão do planejamento estratégico, né? Então não esqueçam disso, ele é só uma metodologia para para acompanhar a implementação disso e para ficar mais fácil a visualização. Mas o primeiro passo, né, ele vai precisar do diagnóstico lá, que é a questão de identificar oportunidades e ameaças, né? Então a gente estaria falando da ameaças, oportunidades, pontos fortes e fracos. A gente estaria falando da matriz SWOT, né? Ou seja, eu tenho dentro da organização pontos fortes e fracos, então o que é interno, e o que é externo, ameaça ou oportunidade. Então eu pego a variável e eu digo, ó, peraí, ela vai ser uma ameaça ou oportunidade, porque está fora da minha empresa, fora do meu controle, né? Ou vai ser um ponto forte ou fraco se estiver dentro da minha organização, sobre o controle da organização. Também teríamos uma atividade sobre o SWOT aí, tá? Mapa, né? O segundo
depois de já feito todo o nosso SWOT e definido missão, visão e valores, nós montaríamos um mapa estratégico. Por quê? Porque já lá no mapa estratégico ele vai mostrar mais facilmente como uma ação reflete na outra, aquela relação de causa e efeito que foi comentado ali, né? Como que isso acontece, então, né? Isso através do mapa estratégico. Vai também ter lá os indicadores que vão ser usados para a gente conseguir identificar isso, acompanhar e verificar se realmente está sendo executado de modo adequado. E depois, né, o que precisa ser feito agora? Botei o indicador, verifiquei que ele não é adequado, não, ele está adequado, mas não está no índice desejado. O que tem que ser feito agora? Então, que tipo de projeto ou processo eu preciso rever aí para melhorar isso? E, novamente, né, detalhar um plano de ação aí, onde cada uma dessas modificações do processo do projeto, com os respectivos responsáveis, prazos e outros que a gente já comentou, né? Então, aqui nós temos aí como seria essa lógica de objetivos estratégicos, né, e estratégias. Então, eu tenho um objetivo. E aí, vamos pegar o mais básico que a gente conversou até agora, aumentar o faturamento. Esse é o objetivo, né? Aumentar o faturamento em 10%. Indicador, faturamento. Agora, alcançar o objetivo de aumentar o faturamento em 10% em quanto tempo? Vamos botar aqui, então, aumentar o faturamento em 10% no primeiro semestre do ano aí. Vamos dividir o ano em semestre, no primeiro semestre. Ok, qual vai ser o meu indicador? O meu faturamento mensal. A cada mês a gente vai verificar, né, como que está o andamento desse indicador. E agora vamos definir a meta. O que é a meta? É a parte menor do objetivo. Então a gente fracionou o objetivo aí para 6 meses, né? Então nós poderíamos ter 6 períodos aqui, né, refletindo em 10% em 6 meses, daria menos de 2%, né? Se a gente fosse fazer uma divisão igualitária, por 6 meses aí, menos de 2% para cada um dos meses. Mas a gente poderia começar com as metas, tipo de 1% no primeiro mês, né? Ou 1% nos primeiros 2 meses aí, e depois aumentar essa meta para maior nos meses finais, tá? E agora, qual é a estratégia que a gente vai usar para aumentar o faturamento em 10% aí no primeiro semestre? Pessoal, se não tiver estratégia, por si só isso não vai acontecer, né? E o que é a estratégia? É as ações que vão ser feitas em prol do objetivo. E aí a gente pode pensar assim, ó, eu vou estar fazendo isso através de uma promoção, né? Eu estou fazendo lá uma promoção onde o cliente que compra, sorteia um brinde, ou vou usar, vamos lá, o que se vê muito aí, né? Divulgação nas redes sociais, ó, compartilhe esse anúncio aí com tantas pessoas e concorra lá. Por que isso é feito? Né, para a ideia que mais pessoas visualizem a marca ou aquele produto em si lá que está sendo sorteado e que mais pessoas pensem, ó, tá, mas onde é que tem esse produto? Onde é que é isso? Tá? Então, geralmente, se a gente está falando em faturamento, a ideia seria trabalhar questões de publicidade, propaganda, promoção, para que a gente dê conta disso. Bom, e aí a gente faria isso para outros objetivos também, né? Para as outras áreas aí, para as outras perspectivas. Quando a gente falou do faturamento, a gente está falando da perspectiva financeira, né? Gente, para nós finalizarmos essa parte teórica aqui, vamos ver se ficou aí, pelo menos numa visão geral, clara essa lógica, né? De manhã a gente comentou sobre da onde surgiu o planejamento estratégico, como que ele acontece nas organizações, qual é a metodologia dele de aplicação, né? Então, o planejamento estratégico, ele é lá aqueles itens que a gente comentou, né? Definição de missão, visão, valores e objetivos, isso é o básico para começar, tá? E depois fazer o diagnóstico e criar estratégias para alcançar o objetivo definido, né? Entender onde é que a gente está hoje e onde que a gente quer chegar.
Isso é planejamento estratégico. Quando a gente fala da implementação do planejamento, nós falamos nas questões do BSC que ajudam aí as organizações a estarem, de certa forma, acompanhando o planejamento estratégico e o desdobrar das ações de um modo mais fácil, mais visual e entendendo em quais perspectivas estão sendo executadas as ações. E por final aqui, né, daí a gente também conversou sobre metas ali, que são partes menores do objetivo, e aqui conversou sobre os indicadores, né, que são usados para acompanhar aí o desenrolar da estratégia, e ainda, né, de como que a gente coloca objetivo, indicador, meta e estratégia aqui para interligar isso. Gente, eu sei que é bastante conteúdo teórico aí, mas infelizmente, digamos assim, ainda não encontrei uma outra forma de a gente trabalhar, né, com dinâmicas via online aqui. Nos exercícios, acho que ficou mais prático para você estar desenvolvendo nesse segundo momento, agora com mais calma, né, devido aí a alguns dificuldades com a internet, outros trabalhos em si. Então, eu vou estar, se não tiverem dúvidas nesse momento, deixando no Ava lá os exercícios que vocês precisam fazer agora e os vídeos que vocês precisam assistir. E se alguém precisar de alguma coisa, é só estar entrando em contato ali, pode entrar direto pelo grupo ou pelo meu WhatsApp diretamente, não tem problema, tá? Precisando de alguma coisa, a gente está aí para ajudar no que for possível. Certo, pessoal? Então... Ok. Pessoal, um bom final de semana a todos aí. Se precisarem de alguma coisa, sabem onde me encontrar. E qualquer coisa a gente conversa. Um abraço a todos, bom final de semana.